Estamos de volta ao vivo, já com o PC aqui no estúdio com a gente. Oi, PC. Oi, Marta. Segunda-feira começou tensa, no campo político. Vamos falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes pela prisão de Jair Bolsonaro, que gerou revolta entre os apoiadores, Exatamente. E pegou muita gente de surpresa, viu, Marta? Porque, de fato, não havia nenhuma estimativa que Alexandre de Moraes pudesse tomar uma decisão como essa e principalmente por ter sido no fim da tarde, por volta de 5 horas da tarde. Ou seja, gerou revolta também. Ontem a gente percebeu grandes movimentações em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma prisão domiciliar decretada pelo STF, sob a alegação de que ele teria infringido algumas medidas cautelares impostas então pelo STF a ele, como o uso de smartphones, plataformas digitais e que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro teria utilizado de plataformas de terceiros, principalmente dos filhos que publicaram materiais e também lideranças políticas que fizeram transmissões ao vivo em chamadas de vídeo ao ex-presidente que estava cumprindo então a medida cautelar em casa e que acabou sendo alvo dessa decisão judicial. Também teve operação da Polícia Federal que levou todos os dispositivos eletrônicos, os smartphones que estavam na casa de Jair Bolsonaro, apreendidos durante essa fase e essa decisão do STF. Claro que, como eu disse, pegou muita gente de surpresa. E, de fato, não havia expectativa de que Alexandre de Moraes pudesse tomar uma decisão dessa. Embora as medidas cautelares tomadas recentemente pelo STF já colocavam o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma suposta prisão domiciliar, já que ele estava limitado a muitas atividades, como o uso de smartphones, de manifestações públicas por meio da internet, que é a principal ferramenta de uso do ex-presidente, mas também de estar próximo a lideranças, em especial poder sair em finais de semana e à noite, evitando com que ele pudesse viajar Brasil afora, como vinha fazendo nesse período de reconstrução de lideranças políticas e do partido. Claro que essa prisão na noite de ontem, na tarde de ontem, prisão domiciliar, acabou chamando a atenção de muitas lideranças políticas. Houve manifestação em Brasília, houve também manifestação de governadores. Pelo menos 7 se manifestaram ontem em apoio a Jair Bolsonaro e contra a decisão de Alexandre de Moraes. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela algumas das publicações de governadores relacionadas, então, à prisão do ex-presidente. Ronaldo Caiado, de Goiás, disse que a decretação de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro confirma o que ele já havia dito, infelizmente, antes da conclusão do julgamento. E tem mais. Vamos para o próximo, então. Nós temos também a manifestação do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que diz que a prisão de Jair Bolsonaro é um absurdo. E temos mais manifestações por aqui. Também Romeu Zema, lá de Minas Gerais, diz que é mais um capítulo sombrio na história de perseguição política do STF. E por último, o que nós deixamos separado aqui, temos o governador do Rio de Janeiro. Bolsonaro sempre esteve à disposição da justiça, diz Cláudio Castro. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, tem sido um grande defensor de Jair Bolsonaro e também foi para a internet se posicionar em relação a isso. Condenou a decisão do STF, mas não foram só eles, foram deputados, vereadores, senadores e acabou ganhando uma repercussão. Do outro lado, do lado também da base governista, houve quem comemorou a prisão e disse que ainda foi branda em relação ao que poderia ter acontecido. No campo jurídico, se a gente levar em consideração, a quebra de uma regra predestinada ou pré-definida pelo judiciário, caberia prisão preventiva. De fato, Jair Bolsonaro agora fica restrito, muito mais restrito dentro de casa, mas que esse caso de Jair Bolsonaro e de todos os aspectos jurídicos, ele precisa avançar e ter um desfecho final, para que de fato não fique esse vai e vem e que deixe principalmente o campo político em uma disputa contínua e frequente. A decisão registrada na tarde de ontem traz mais um capítulo dessa história sombria da política brasileira e que parece não ter fim. O fato é que no domingo, Jair Bolsonaro mostrou a força que tem em todo o Brasil, recebendo o apoio de milhares e milhões de brasileiros que se manifestaram ou nas ruas ou por meio das plataformas que conseguiam acessar os movimentos em mais de 60 cidades brasileiras. Ou seja, é um cenário triste para o Brasil, é mais um ex-presidente que acaba nesse episódio de prisão mesmo que domiciliar e ainda sem um julgamento definido. A tensão agora deve aumentar, principalmente no Congresso Nacional, viu, Marta? Tudo bem, a gente vai seguir acompanhando com certeza. PC, obrigada. Estamos aqui amanhã. Ok, bom dia de trabalho para você. Para todos nós.